Pessoal, eu vi um vídeo aqui no Twitter. Quem trouxe foi o Rômulo, né? Ele fez o corte aqui, ó. Sobre um cara que é coronel, o Coronel Rocha, bolsonarista, candidato a Senado por Sergipe. Ele foi numa rádio, tá? E meteu a mentira de que homens são mais mortos por mulheres do que o oposto. Mas isso é verdade? No contexto geral, sim. Mas qual foi o contexto que ele usou? Violência doméstica. O que obviamente é uma mentira. Vamos conferir aí. Mas antes, curta, se inscreva, hype aqui esse vídeo. Vamos embora. Do Fórum Nacional de Segurança Pública, mais mulheres mataram seus companheiros, né, do que os homens. Como é? Mais mulheres mataram, o número de mulheres que mataram os seus companheiros é maior do que o número de homens que mataram as mulheres. Mas a morte de uma mulher causada por um homem, ela se torna vil, porque o homem é mais forte. Pode pesquisar aí, os dados são públicos e infelizmente essa realidade que chama mais atenção. Chama muita atenção. Mais mulheres mataram seus companheiros do que os companheiros mataram as mulheres? Exatamente. Os dados estão no Fórum Nacional de Segurança Pública. Levanta aqui esse dado. A afirmação de que mais mulheres mataram seus companheiros do que o contrário é uma afirmação falsa. Certo. Essa desinformação surge de uma distorção estatística que mistura o total de homicídios gerais da violência urbana com os dados específicos de feminicídio. Você está perguntando ao Google? Nesse caso, os homens são mortos, na maioria, mas em casos gerais, mas não mortos pela companheira. Essa é a informação que eu tenho aqui. Os homens são maioria absoluta, tanto como vítimas de violência letal. Da segurança pública? Fiz uma pesquisa aqui no Google. Olha só, o número de homens mortos, o número de homens mortos é maior do que o de mulheres. Sim. Você te conhece? Sim, isso é fato. O número de homens mortos pelas companheiras também é grande. É maior do que o número de mulheres mortas pelos companheiros? As mulheres cometem uma porcentagem, Coronel, me permita, muito pequena, cerca de 5% de todas as mortes violentas no país. Geralmente em contextos de legítima defesa contra a violência doméstica extrema. A esmagadora maioria das mulheres assassinadas no Brasil morre dentro de casa e é vítima de seus parceiros. Cara, é inacreditável. Eu ainda vou mostrar o resto aqui, mas só pra não ficar só passando sem falar nada, né? E veja, você tá vendo aí, Bolsonaro livre, né? Ele é bolsonarista, candidato a senador. Cara, quando a gente fala em misoginia, a gente tá falando disso daí também, tá? Parece uma coisa inocente, o cara tá querendo passar uma informação, isso mostra misoginia, um ódio contra a mulher, tá? As pessoas pensam que o cara dizer assim, é misógino, odeia mulher, é no sentido sexual, né? Eu já vi gente dizer assim, o cara é gay, o cara odeia mulher, é gay. Não é nesse sentido. É de ver a mulher como menor, tá? Comportamentos misóginos, sempre de alguma forma colocar o homem acima. Nesse caso aí, é uma tática velha, né? Veja, isso pega muito também aquele pessoal Red Pill, né? Red Pill, que muitos deles ficam o tempo todo querendo dizer que os homens têm menos direitos que as mulheres, essa cultura Red Pill desgraçada que tá corroendo a mente de muitos jovens, né? Infelizmente isso é um mal, uma chaga que tá aí no país. Infelizmente, cara, vocês têm visto aí o caso da Maria da Penha, que o pessoal lá do Brasil Paralelo fez um documentário querendo mostrar a versão do marido, né? Querendo distorcer de que, na verdade, a lei foi feita em um caso que não teve a repercussão que deveria ter tido, que o cara seria inocente e tal. Inclusive, o cara foi preso recentemente por uma entrevista que deu. Então, assim, é uma epidemia no país de misoginia. Uma epidemia. E aí, como o cara falou, você tá pegando um dado geral, e isso é o perigo da fake news, tá? Porque a maioria das fake news, elas se pegam um traço da realidade e distorce. É verdade que a maioria das mortes do país são de homens? Sim, é verdade. Mas não em contexto doméstico, certo? Em contexto doméstico, inverte. A maioria é das mulheres. Então veja como eles pegam um fato verídico e distorcem ele, tá? É assim que acontece. Ex-parceiros por razões de gênero, feminicídio. O erro, aí tem aqui a informação. Certo. Pessoas que propagam essa narrativa pegam o número total de homens mortos por qualquer motivo da sociedade, envolvendo criminalidade, acerto de conta, conflitos de rua, e dizem que foram causados por mulheres. Os dados reais da segurança pública são dados reais, mostram que os homens são mortos majoritariamente por outros homens na criminalidade urbana, enquanto o feminicídio é um crime direcionado de controle e posse exercido por parceiros contra as mulheres. Só pra gente deixar aqui claro. Não é claro, não. Você perguntou, você quer que eu traga o plantado? Então vamos lá.
Vamos ao intervalo comercial e o Coronel Rocha trouxe a informação sobre a quantidade de feminicídios ser menor do que a quantidade de homens assassinados por mulheres. Ele já buscou aqui a informação, nós estamos contestando esse dado, mas fique à vontade, meu querido Coronel. Não, vamos pra frente. Veja só, tô falando em números absolutos, tá? Mas eu vou trazer os dados depois, com certeza eu mando pra você. Aqui agora, no momento, eu não consegui encontrar nos meus núcleos de pesquisa aqui. Porque não é verdade. Não, eu discordo. O senhor está divulgando a informação que não é verdade. Não é. Nem toda morte de mulher é feminicídio, tá? Mas as mortes de feminicídio no Brasil, elas são infinitamente maiores do que a morte de homens provocados pelas suas mulheres. Bom, eu discordo, mas a gente vai mais pra frente e eu mando esses dados pra você. Não tem problema pra mim. Vamos. É lasca, né? Ah, mas eu discordo. Mas não existe isso de eu discordo. Não existe. É tipo assim, tá chovendo, né? Tá todo mundo olhando, tá chovendo. Aí eu discordo que tá chovendo. Não existe isso, cara. Tá chovendo, tá aqui, ó. Tá chovendo. Ah, e eu discordo. É, monarcou, né? Monarcou aí. E assim, bicho, foi brilhante, né, o cara, né? Aí eu não sei qual é a posição política do cara e da mulher lá, que estavam lá na rádio. E nem importa, né? Eles, inclusive, podem até ser de direita. Podem até ser bolsonarista. E acredito, tem bolsonarista que é razoável. Às vezes a gente acha que não, mas tem. Por exemplo, aquele sectário, né, do Iron Talks. Ele fala muita coisa que eu não concordo, fala. Mas ele é razoável. Inclusive eu vi ele falando lá quando ele fala do Luigi. Do Luigi não, do Rodrigão lá, do Três Irmãos. Ele defende ele do Pavanato, né? E diz, pô, deixa o cara ser de esquerda, qual é o problema, né? Aí você vê, o cara é ponderado, tá vendo? E é bolsonarista. Ele desmente muitas vezes lá o pessoal que fala umas mentiras sobre questão de indústria, de tal, de privatizações. Então, assim, essas pessoas que entrevistaram ele, o bolsonarista aí, pode ser de direita também. O que não tira o fato da pessoa saber que aquilo é mentira e dizer, não, cara, peraí. Você não pode coadunar com um negócio desse. É triste quando acontece o oposto, né? O cara vai lá nesses lugares, rádio, podcast, fala as maiores atrocidades e o entrevistador fica, é mesmo? É mesmo? Como é que é isso? E aí? Como? Quais são os dados? Aí o cara fala a maior mentira do mundo. E o entrevistador não faz nada. Não faz nada. Isso é péssimo, né, cara? Isso é péssimo. Agora, esse cara aqui, não. Ele ficou chocado, né? O cara surtou ali, né? Não, peraí. Eu não vou deixar você mentir assim, não, cara. É assim, isso se chama responsabilidade, tá? Responsabilidade. Você não pode chegar, vai lá um cara no programa e diz uma mentira do tamanho de um bonde e você ficar, não, cara, você não pode fazer isso não, tá? Você não pode, você não tem esse direito. Você tem que confrontar, o que não é o que acontece em muito podcast, muita rádio no Brasil. O pessoal fica deixando. Aí eu vou dar aqui meus parabéns aqui, ó. Tá de parabéns esse cara, tá de parabéns mesmo. E tá de parabéns também você, se você chegou até aqui e se inscreveu nesse canal, porque eu vou trazer muito conteúdo eleitoral ainda esse ano. E depois que passar as eleições, você vai ficar aqui também, porque eu falo de política tem mais de um ano aqui no canal. Política e economia. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, tá? Se você puder mandar um pix aí pra ajudar o canal, você bota aí o QR Code, vai dar na minha conta do Nubank. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.